Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre as mulheres da Bauhaus, dando continuidade ao especial Bauhaus, que a gente já começou na semana passada. No episódio anterior, a gente apresentou um pouco sobre o que foi a Bauhaus, como era o ensino e tudo mais. Só que a gente não apresentou nenhuma mulher que tenha dado aula ou produzido na Bauhaus. Por isso, esse episódio é dedicado a elas. As mulheres da Bauhaus, atraídas pela escola por uma mentira, foram marginalizadas por seus mestres do sexo masculino e forçadas a uma única oficina, sob a liderança de Gunther Stoltz. Elas transformaram a oficina de tecelagem na pedra angular financeira da Bauhaus. Ou seja, eles se deram mal. Isso aí. O que acontece? O Walter Gropius, que foi o cara que criou a Bauhaus, falou que seria aberto a qualquer pessoa de qualquer classe, de qualquer gênero, enfim. Só que aí, na verdade, na prática em si, ali no dia a dia, as mulheres começaram a se inscrever enlouquecidamente e aí tinham muito mais mulheres do que homens. Então elas estavam dominando a Bauhaus. E isso começou o quê? A incomodar. Claro. Ele ficou incomodado com essa coisa das mulheres estarem dominando as aulas e tudo mais. E eles acreditavam que só a parte de tecelagem era a parte das mulheres, que era uma coisa de mulher. Essa da foto é a Gunther. Em 1919, Walter Gropius abriu as portas da Bauhaus com a declaração de que a escola admitiria qualquer pessoa de boa reputação, independente de idade ou sexo. Não há diferenças. Continuou ele, entre o sexo mais justo e o sexo mais forte. O que é o sexo mais justo e o sexo mais forte? Gente, olha que louco. Que é isso? Eu sei que as mulheres são mais justas isso, e os homens são os mais fortes. São mais fortes. Segundo Gropius, as mulheres simplesmente não eram capazes de pensar além das duas dimensões. Ou seja, os homens eram capazes de pensar em 3 dimensões e as mulheres em 2. Mas sabe que isso é uma coisa super antiga, né? No primeiro podcast a gente falou sobre isso, que a gente estava falando sobre as costureiras. As costureiras. E que só tinham homens, só tinham alfaiates, porque as mulheres não... que eles acreditavam que as mulheres não conseguiam pensar em 3D. Então, olha que louco. Isso é muito antigo, então, né? É. Nossa, isso é tão antigo e ele continua nessa onda. Continua. O cara tinha uma cabeça super aberta, né, na questão da arte e tudo mais, do ensino, da arte, mas de compensação era completamente machista, assim. E aí isso as tornava uma obrigação perante a direção artística da escola, focada como era na arquitetura. Então, como vocês podem ver, essa é uma das alunas, Ruth Conse-Miller, em 1931. O que aconteceu, né, no final das contas? A Gunther, ela acabou assumindo a direção não oficialmente da parte de tecelagem, porque ela começou a dar aula e tal, mas aí o negócio começou a dar muito certo. Ela começou a criar um grupo muito poderoso, muito forte na Bauhaus, que até hoje se fala nisso, essas mulheres tecelãs da Bauhaus. Porque não era simplesmente fazer o tecido, enfim, a técnica em si. Havia a questão experimental, que é uma proposta da Bauhaus e que as mulheres levaram isso para tecelagem. Essa é a grande revolução, porque quando a gente vai falar sobre tecelagem, geralmente, é uma coisa muito padrão, os padrões muito iguais, né? Aquela coisa repetitiva. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E o que elas fizeram foi trazer todos aqueles ensinamentos, como a gente viu no episódio passado, do Paul Klee, sobre as cores, ou também sobre a questão da geometria, da forma. Sim. Elas começaram a usar todo esse processo na hora da confecção dos tecidos. Então, geralmente o que acontecia? A parte experimental ficava a cargo dessa oficina, mas muitas vezes as mulheres elas tinham que buscar técnica em outro lugar, fora da Bauhaus, porque era uma técnica muito tradicional, mas que não era uma coisa que os professores dominavam ali na Bauhaus para ensinar, enfim, para passar para os alunos. É porque tecer não é fácil. Não.
E aí em 27 a Gunta se torna professora oficial. E aí sim ela vai ter uma direção mais oficial ali nesse processo da tecelagem. Ela vai ser uma grande referência na Bauhaus. Mas incrível, ela tá com um cabelinho curtinho, né? Isso Nossa. 1931. É lindo. Curtinho Lindo. mesmo. Curtinho, Joãozinho. Bonzinho. E aí o que o Oskar Schlemmer fala? O Oskar Schlemmer, ele é um dos professores da Bauhaus. Ele que vai criar o balé triádico. Ele vai dizer: onde há lã, há uma mulher que tece, mesmo que apenas para passar o tempo. A gente lembra, por exemplo, da Penélope, aquela história da Odisseia, que ela vai esperar o Ulisses, né? E vai descosturando. Ela vai fazendo, aí ela fala: eu vou casar só quando eu terminar de fazer isso aqui, esse tapete, essa colcha. Só que aí ela toda noite desfia pra depois tecer novamente, e aí vai, eternamente. E esperando o Ulisses. É verdade. Ela não se casa de novo, né, e tal. Vocês sabem essa história. Uhum. E tal, então é isso. É um absurdo isso aí já. Mas assim, é uma coisa realmente associada à mulher, desde que a gente conhece, né, a humanidade. É claro, hoje em dia isso está sendo desconstruído aos poucos. Mas muito tempo, né, de construção. E esse aqui eu achei curiosa essa imagem porque você vê que tem um homem, né, sentado ali junto com as moças nessa oficina. Coitado, todo mundo devia achar que ele era gay. Com certeza. E aí, alguns trabalhos da Gunta, como vocês podem ver, elas faziam a padronagem antes no papel quadriculado, para depois então passar para o tecido. Maneiro. Então se fazia um estudo. É claro, né? Você não ia sair fazendo assim de uma forma aleatória. Isso tudo é estudo. Olha que lindo. Estudo de cor. Parece meio rótico. É um rótico quadriculado, né? É, tipo, pega só um pedacinho, né? Tipo, pega só aqui o preto e vermelho, né? Fica bonito. Parece que ela duplicou. É verdade. E tá meio aguado, né? Que é uma aquarela. E aí dá nisso aqui, ó. Nossa! Gente, isso aí é muito psicodélico, né? Muito! Da década Nossa! de 20. Isso tá muito década de 70. Tá muito. E assim, interessante as padronagens, que ela não segue uma coisa repetida. Não. É realmente um quadro, se você pensar, né? Não é aquela padronagem repetida, que se repete durante todo o processo. Você vê que é realmente um trabalho de arte. Lindo. Esse é o da Gunta. Tá vendo como super lembra aquele estudo dela das cores? São os quadradinhos coloridos e ela vai alternando. Tem que ter o estudo pra você ver a harmonia, como uma cor vai ficar do lado da outra. Se vai cair bem, se não vai. Isso. E é tudo pra pendurar. Vocês veem que é como se estivesse preso no suporte. Esse Nossa, também. É lindo. Nossa, parece até uma fachada de um prédio. Parece uma casa, tá vendo? Parece uma porta. Um prédiozinho, né, baixo, assim, com uma varandinha. Estamos viajando, gente. E vejam que não tem nada de simetria, não tem nada de repetição. Mas tem o geométrico. Tem o geométrico. Annie Albers, que é uma outra também artista que trabalhou na parte de tecelagem. Ela ficou bem famosa. Durante a guerra, quando a Bauhaus acaba, ela vai se mudar para os Estados Unidos junto com o marido, que era o Joseph Albers, que a gente viu no episódio passado. Ela é daquele tipo de artista que ficou mais conhecida como esposa do Joseph Albers. E não como a própria Annie Albers, que é revolucionária. Ela tem um estudo sobre tecelagem maravilhoso. E ela, em 1922, ela chega a estudar pintura. Ela tenta entrar na escola para estudar pintura, mas acaba indo para tecelagem. Olha que lindo. Lindo. Olha que cores fortes. Tá vendo? Nada de repetição. Tem os padrões ali e tal, mas que são colocados de formas aleatórias. A combinação de cores. Olha aqui ela no cantinho. É muito artístico mesmo. Esse é um estudo. Olha só, no papel quadriculado. Isso é muito assim, as pessoas estão usando muito esse padrão. Esse padrão de triângulos. Muito bem observado, Nath. Esse aqui é um padrão que se usa muito hoje e que foi a Annie Albers que desenvolveu. Olha só que interessante, né? Uma mulher, né? Olha esse, que lindo. A gente fica só babando, né? Porque é muito bonito. Esse também é lindo. Esse é legal porque dá pra ver a textura do tecido bastante. E é legal porque tem essa coisa orgânica no meio dessas linhas. Relevo, né? Total. Essa minhoquinha. Esse aqui é a Ottberger também. Ela também é revolucionária nessa coisa de padronagem, de tecido. Ela não ficou tão famosa que nem a Annie Albers. E a gente tem, além da tecelagem, outras mulheres que foram completamente ousadas. Porque a oficina de metal, por exemplo, era uma oficina
predominantemente masculina. E a Lili Reich, ela é uma das mais famosas hoje em dia. Inclusive, quando você às vezes procura essa cadeira Barcelona, até pouco tempo, você não achava como sendo dela. Você só achava como sendo o marido dela, que é esse Ludwig Mies van der Rohe. É verdade. Você não via que era dela também. Isso é um grande erro, né? De atribuição. Como sempre, né? Porque é muito bonito, não tinha como ser uma mulher. Não, a mulher não é capaz de fazer um objeto 3D. Não, então, exatamente. De metal. Nossa, de metal, então. E tem esses captonês, que são esses da almofada. E ela vai É fazer lindo. vários modelos. Não tem só esse, não. A cadeira Barcelona é um deles. Ela vai fazer como se fosse tipo um divã. Tem várias coisas, tem mesinha. É lindo. Você vê como é que eu trouxe essa foto? A gente trouxe essa foto porque é pra mostrar o contraste entre o clássico, que tá ali nas paredes, né? E ver como é moderno essa cadeira. Moderno e lindo, eu adoro esse modelo. Eu nunca sentei numa cadeira dessas. Você já sentou? Acho Você que teria não. lembrado, né? É. Porque é muito bonita. Esse pé dela, gente. Esse pé é lindo. O que acontece? A Bauhaus, a gente não falou isso no podcast passado, mas assim, a gente aproveita pra falar agora. Ela tem uma ideia de função e forma. Ela é bonita, mas ela tem uma função, entendeu? Ela não é só bonita. E às vezes tem uma coisa muito bonita, só que não serve pra nada. Que ela é dura, desconfortável e tal. A Bauhaus não, você vai sentar nessa cadeira ela tem a nossa, ela é ergonômica, né? Como é que se fala isso? Ela é boa pra sentar, uma cadeira confortável. Então ela não tem só a forma, a Uma beleza. cadeira que foi feita para você sentar confortavelmente. Confortavelmente. E aí a gente tem Marianne Brandt. que nasceu em 1893 e ela também criou objetos de metal como a Lili Reich, só que objetos menores, os mais utilitários ainda, né, que são objetos de utilidades domésticas, como Sim. se denominam, açucareiro, bule, Chaleira. leiteira, chaleira, só que com um design completamente moderno. É lindo. Muito maneiro. Muito maneiro. Esse cinzeiro. Você não diz que essas coisas foram pensadas nos anos 20? Não diz. Exatamente, porque é muito de vanguarda. Muito. Você vê que perde aquela coisa, é muito geométrico. Olha, eu adoro esse bule, porque pra mim é como se eu estivesse olhando aqueles quadros abstratos geométricos. Pode crer. Porque tem o círculo, tem essas formas. Olha esse lugar pra pegar, né? E essa luminária que é super famosa, super conhecida. Todo mundo tem uma dessas em casa. E é da Marianne Brandt também. E uma curiosidade é que a gente tem um catálogo da Bauhaus, de uma exposição que teve, histórica. E não tinha ali o nome dela, era apenas autor desconhecido. Olha que sacanagem. Porque como é que poderia uma mulher, né, ter feito Uma luminária dessas tão revolucionária, tão única, que até hoje a gente usa. A China, Sim. né, reproduziu isso aí pra caramba. A gente hoje em dia compra baratíssimo. Aquela IKEA, que é aquela loja sueca que faz esse tipo de luminárias, é tudo uma releitura, né, das luminárias da Bauhaus. Parece a luminária da Pixar também. Muito. A gente também tem a Margaret Marx, que ela fazia a parte dela é aulas de cerâmica. Vejam que o puxador, o desenho em si, a forma, não tem simetria. Olha só o lugar pra você pegar, né, a alça. Não tem alça, são duas bolinhas. É lindo. Lindo também. E a Greta Stern, que era aluna de fotografia da Bauhaus, que também tem uns trabalhos incríveis com fotomontagem. Então, Umas fotos maneiríssimas dela. muito legal. Então, gente, isso foi um pequeno apanhado de algumas mulheres artistas da Bauhaus. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a influência da Bauhaus na moda. Obrigada, até o próximo. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E comentar, porque é muito importante que o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo, então a gente ganha mais ânimo para produzir, enfim. Também no Instagram, Tarsila Grita, e no Facebook, Tarsila Grita. Tudo Tarsila Grita. Obrigada e até o próximo. Tchau, gente.